tema de hoje é curados pela obediência. Olha só, para receber cura tem que ter obediência. Pedro, vem cá um pouquinho. O que é obediência, Pedro? Agora eu te peguei, hein? É obedecer, né? E só na escola a gente aprende o A, B, C, D. E em casa a gente aprende a obedecer. Obedecer, isso mesmo. Né? Obedecer, respeitar uma ordem que foi dada ou um conselho, entendeu? Isso é obediência. Você respeita aquele conselho que você recebeu, aquela ordem que você recebeu, você cumpre e aí você é curado. Isso foi o personagem da nossa história. Eu vou ler 2 versículos só da nossa história e depois então nós vamos conversar um pouquinho, tá bom, crianças? É uma história bem legal. Vocês já ouviram essa história aí, aqueles que vão à igreja, né, já ouviram. Aqueles que não vão ouvir hoje. O tio vai contar para vocês, tá? E no livro, de Reis, a Bíblia é assim, Tá ouvindo? Tá prestando atenção no tio, A Bíblia é assim. No começo, Moisés escreveu 5 livros para contar a história, desde a história da humanidade, quando Deus criou o homem, até a história de Israel, do povo de Israel. Moisés vem contando até quando Israel vai para a terra que Deus deu para eles morarem, que é onde eles moram hoje, lá em Israel. Depois de Moisés, aí a pessoa que ficou no lugar de Moisés, o Josué, ele continuou escrevendo a história, né? E aí o nome do livro é o livro de Josué. Daí depois, na época de Josué, não tinha rei, sabia? Lá em Israel não tinha rei, não tinha prefeito, não tinha governador. Peraí, Pedro. Então quem tomava conta do povo? Era os juízes. Era os judeus. Muito bom, os judeus. Não eram os judeus. Eles eram os judeus, mas não eram eles. Eram os juízes. Os juízes tomavam conta. Isso mesmo. Que eram judeus também. Os juízes tomavam conta do povo. Tinha um problema lá, uma discussão. Aí as pessoas iam falar com os juízes. Só que eles não estavam contentes com os juízes. Aí eles pediram um rei para Deus. E Deus então deu o primeiro rei, que foram eles que escolheram. O nome dele era Saul. E depois de Saul veio o rei Davi. Veio os filhos de Saul, né? Um filho de Saul ficou também como rei. Depois o rei Davi, os filhos de Davi. E assim o Israel se dividiu em 2 terras. Israel e Judá. Israel para um lado e Judá para o outro. E aí era governado por 2 reis. Só que assim, a desobediência dá problema. Sabia? Dá problema a desobediência. Esses reis, eram desobedientes a Deus. E aí quando tinha guerra, que bom que não tem guerra no Brasil, sabia? Tem país que ainda tem guerra hoje ainda. Na Síria tem guerra ainda, na Jordânia, no Irã, no Iraque. Lá, nesses países lá de cima, ainda tem guerra. Aqui no Brasil não tem, graças a Deus, não tem guerra no Brasil, nem aqui nos países vizinhos, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela. Não tem guerra, graças a Deus. Mas lá tinha guerra. E aí, quando os reis eram desobedientes, eles perdiam a guerra. E aí, quando eles perdiam a guerra, sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia com o povo? O rei que ganhava a guerra levava o povo como escravo. Como escravo, levava como escravo para lá, para trabalhar. Levava o povo. Mas não levava todo mundo, não. Eles escolhiam os rapazes saudáveis, os que eram rapazes assim, que tinha uma família que tinha dinheiro, os príncipes.
as moças, levavam as moças. E aí hoje na história, no livro de Reis, né? Nós vamos ver a história do livro de Reis, a história de uma menina que tinha sido levada como escrava, tá bom? E vamos ver, o tio vai contar a história dela. Mas eu vou ler 2 versículos de um homem que foi obediente e recebeu a cura. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14 e 15. Segundo livro de Reis, capítulo 5, ó, no grandão, né? Daí nos pequenos é o 15, o 14 e o 15. Daí diz assim, ó: então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? 7, isso mesmo, 7 vezes. Ó, ele desceu e mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, né? Ele obedeceu a palavra do homem de Deus. E a sua carne, a sua pele, se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. E ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Ele veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Tá bom? Então, ó, o homem foi lá, tomou um banho no rio lá e ficou curado. Mas, tio, que história é essa? Mergulhou 7 vezes. É aquela música que no começo a gente estava ouvindo, né? Essa música que a gente estava ouvindo, que fala a história de Naamã. Então, o povo de Israel agora tinha sido capturado, né? Perderam a guerra para o povo da Síria. E o que o rei da Síria fez? Olha o rei da Síria aqui, ó. Dá para ver, Tesson? Dá. O rei da Síria levou o povo de Israel. Deixa esse aqui. Levou esse. Ó, o povo de Israel. O povo de Israel levou. Ó, os soldados, ó. Dá para ver os soldados? Dá pra ver lá o cara de mal daquele. O soldado veio e levou o povo como escravo. Daí, vamos embora, vamos. Foi. Daí foi lá, como escravo. E levou todo mundo como escravo. Isso, fica aí escravo. Até as crianças também, né? Levou também. E o rei ficou lá. O que o rei fez? Ele perguntou lá para os generais se precisava de gente para trabalhar na casa deles. Aí, esse general aqui, ó, dá para ver? Muito bravo, foi lá, falou: rei, a minha esposa, ó, a esposa dele aqui, ó, tia semana que fez, a minha esposa precisa de uma empregada lá para ajudar ela. Aí o rei falou: escolhe lá das filhas, lá das crianças lá de Israel, que vocês trouxeram como escravo, né, para ajudar lá na sua casa. E ele levou uma menina para ajudar lá na casa. E a menina ficou trabalhando na casa dela lá. O rei ficou lá no palácio dele, a mulher ficou lá cuidando da casa. Só que esse general aqui, ó, ele tinha um problema. Ele tinha uma doença. Ele tinha uma doença chamada lepra. É uma doença que dá na pele. Quando a lepra quando ela estava num estágio muito avançado, as pessoas tinham que se afastar dos outros, não podia ficar junto. A lepra dele, segundo consta, não estava no estágio muito avançado. Então ele colocava a roupa
a armadura dele e a roupa escondia o problema dele, sabe? Mas a mulher dele sabia, e a empregada também. A menina que veio escrava trabalhar na casa dele. Ele, então, vivia bravo ele. Vivia bravo, por quê? Porque ele tinha esse problema e não encontrava a cura para o problema dele. Mas um dia, a menina falou assim para a patroa: quem dera se o meu patrão encontrasse um dia com um profeta que tem lá em Samaria, lá na minha terra. Aí a mulher falou assim, é mesmo? Ela falou, se ele encontrasse o homem de Deus lá, ele ia ser curado. Agora, eu fiquei pensando, deixa o Pedro, vem cá Pedro, vem cá. Eu fiquei pensando, ela era escrava, né? Ela era escrava e o homem estava doente, o homem que levou ela como escrava, levou prisioneira. E mesmo assim, ela teve pena dele, mesmo sendo escrava. Já pensou? Nossa, sabe o que foi isso? Isso chama-se educação. Os pais dela ensinaram que ela tinha que amar o próximo, como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus não falou que eu tenho que amar o próximo bonzinho, e nem o próximo que me ajuda, que me ama. Não, ele só mandou amar o próximo e mandou amar os inimigos. Jesus mandou. E ela sentiu, a menina sentiu um amor e compaixão por aquele homem que estava doente. Esse homem aqui bravo, e ela teve compaixão dele. Como era o nome desse homem, tio? Naamã. O nome dele era Naamã. Gravaram aí? Naamã. A menina, a Bíblia não fala o nome dela. Você vê? Deveria, né? Ela foi tão importante, mas a Bíblia não fala o nome da menina. E nem da mulher de Naamã, também não fala. Mas fala o nome do Naamã, que era o general lá do exército, do rei da Síria. Sabe? Quantas pessoas tem assistido aí agora, tia Simone? 15. 15 pessoas. Então, ou nós temos 15 celulares, ou nós temos alguns notebooks, ou alguma televisão que está ligada. Em muitas casas, nós temos aí 2 celulares ligados na mesma casa. Então, desses 15, deve ter 2 celulares na mesma casa. Na igreja infantil, nós temos umas 80 crianças, mais ou menos. Só que durante o dia, a mãe e o pai ficam no celular o dia inteiro, mandando mensagem na internet, no WhatsApp, no Facebook. Mas chega na hora do culto infantil, eles não emprestam o celular para o filho. Como que o filho vai ser igual a essa menina, não é? Fica registrado isso aí, irmão. Como é que seu filho vai ser igual a essa menina? Como é que seu filho vai crescer com caráter cristão, se você não empresta o seu celular para ele? Bem-aventurados são esses 15 que estão aí, ó, cederam os seus celulares, estão aí participando do culto, né? Nós temos lá 80 crianças na igreja. Agora, nesse momento, os pais estão lá, sentados na sala, com o seu celular, no WhatsApp, na internet, mas não empresta para o filho. Alguns filhos, o meu tem o celular dele, mas o celular dele ele não tem Facebook, nem tem WhatsApp. Isso foi um critério nosso que nós adotamos. Ele não deveria ter. Mas se ele precisa, na hora do culto, ele usa o meu celular, o da mãe dele, ou ele entra no Facebook pelo meu e pelo da mãe. Muitos pais ignoram isso. Um dia, né, isso vai fazer falta. Naamã, a mulher de Naamã, contou para ele o que a menina falou. A mulher falou, olha, a menina disse que lá em Samaria tem um homem, um profeta, que ele pode curar você. Sabe o que o Naamã fez? Ele acreditou na mulher. Ele acreditou. Aí, ele correu lá no rei e contou, falou, rei, o senhor sabe que eu tenho um problema na pele, né? Eu tenho lepra.
Mas só que a empregada que trabalha lá em casa, ela falou que tem um profeta que pode me curar. O rei falou assim, nossa, então vamos fazer assim, você vai até lá agora. Vai até lá agora, eu vou te dar uma carta, você vai levar lá para o rei dele, desse profeta, e chegando lá, você já receba a sua cura. Sabe o que o Naamã fez? Primeira coisa, ele acreditou no que a menina falou, ele teve fé. Segunda coisa, ele foi. Ele tomou partido. Ele falou, não, ele falou, eu vou. Ele quis receber a cura. O rei fez uma carta. Nossa, vocês não imaginam o que o rei fez. O rei entendeu tudo errado. O rei achou que o rei de Israel lá ia falar para o profeta curar ele assim. Mas não é assim que funciona. Quem cura é Deus. O profeta tem que falar com Deus. E aí, o rei fez uma carta, e aí o Naamã foi. Pegou os empregados, daí pegou ouro, prata, roupas e levou para ir lá. Vamos usar esse mesmo rei aqui, tá? Agora esse aqui é o rei de Israel. Dá para ver, tia? Ó, aqui. Dá. Aí chegou lá o Naamã, entregou a cartinha para o rei de Israel. Quando o rei de Israel abriu a carta, estava assim, estou te mandando aí o meu general, para você curar ele. O rei de Israel falou assim, quem sou eu? Eu não sou Deus para curar ninguém, eu não posso curar, pelo amor de Deus. Ele quer arrumar confusão comigo? Ele já capturou os nossos, aqui as pessoas que moram aqui. E agora ele me dá uma ordem dessa? Mas eu não curo ninguém. Aí vai entrar o nosso personagem da história aqui, o nome do profeta Eliseu. O Eliseu ficou sabendo do que estava acontecendo lá no palácio do rei de Israel, que o general Naamã estava lá com os soldados dele porque ele tinha ido buscar a cura. Aí o Eliseu mandou um menino que trabalhava com ele, ó, que é o menino. O nome do menino era Geazi. Falou, Geazi, vai lá e fala para o general vir aqui na minha casa que eu vou falar com ele. Deixar aqui o profeta. Tirar o rei daqui, a mulher do Naamã. E agora, o general, os soldados foram lá. Quando chegou lá na casa do profeta, sabe o que o profeta fez? Não atendeu eles. Ora, mas se o profeta mandou chamar e agora não atendeu, não atendeu. O profeta pegou, ficou lá dentro da casa e falou assim, Geazi, vai lá e fala para o Naamã e tomar um banho lá no Rio Jordão. 7 mergulhos. Se ele for lá, ele vai ser curado. Quando o menino foi lá e falou para o Naamã que ele tinha que ir lá para o rio tomar banho, o rio era de água, de barro, uma água meia vermelha, sabe? Era uma água suja. Quando o menino falou assim, ó, o profeta falou que o senhor precisa ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos. Na hora que o senhor mergulhar lá, o senhor vai ficar bom. O Naamã ficou bravo. Olha a cara dele de bravo. Ele falou, já se viu? Ele não veio nem falar comigo. Mandou o empregado vir falar comigo. E ainda manda eu ir tomar banho naquele rio sujo. Lá na minha terra tem os rios mais limpos que se existe na terra. Que ele conhecia, né? E ele mandou eu tomar banho naquele rio sujo. Não. Pegou as coisas dele, ó, deu as costas e foi embora. O menino voltou. Na hora que o Naamã está indo embora, aí o empregado dele, o outro soldado dele, falou assim, Naamã, peraí um pouquinho. E o Naamã falou, o que foi? Se o profeta tivesse falado para o senhor assim, fazer uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer para ser curado? O Naamã falou, ia. Ele falou assim, então, o que custa ir lá tomar um banho no rio? São só 7 mergulhos, e daí só vai ficar curado.
Aí o Naamã pensou, falou, tá bom então, eu vou lá. E aí ele obedeceu. E aí foi aquilo que nós lemos. Deus foi lá, entrou, vamos achar aqui, ó, 2 Reis 5, nessa Bíblia aqui, ó. (14 e 15). Então, Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus. E ele foi purificado. Depois do 7º mergulho, ele viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa e sem nenhum sinal de lepra, como o de uma criança. Ele foi curado. Ele teve fé, acreditou na menina, na menina empregada da esposa dele. Ele teve iniciativa, né? Ele foi até lá, o profeta. Ele ficou chateado, porque o profeta não foi receber ele. Mas, quando o empregado falou com ele o que ele deveria fazer, que ele deveria obedecer ao profeta, se ele queria ser curado, aí então ele obedeceu. E quando ele obedeceu, ele recebeu a cura. Crianças, a obediência é a chave de tudo. Quando a gente respeita os nossos pais, respeita os adultos, respeita os professores, com isso, sabe, o resultado é tudo de bom para nós. Para o Naamã foi a cura. Quando você obedece, você consegue deixar alegre, feliz o coração da mamãe, o coração do papai. E aí aquilo que você quer ganhar deles, você recebe, sabe? O presente de Naamã era a cura. Eu não sei qual é o presente que você quer ganhar, mas a chave para abrir a porta do seu presente é a obediência, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.